São 15 minutos que temos que falar aqui no Devocional 2024 sobre muitos assuntos que nos chamam a atenção. Por isso, se tem algo que você tiver dúvida, então você pode escrever aqui nos comentários e nós vamos responder você. Daquilo que você leu, releu, ou que nós falamos e de alguma forma te chamou a atenção. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Levítico 19, que não deu para falar sobre tudo deste capítulo, 20, 21, 22 e 23. E em específico, vamos nos aprofundar em mutilação, tatuagem, cortes de cabelo, relações que Deus condena e significado das festas no Antigo Testamento. Se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores, busque acompanhar e também nosso canal no YouTube. Se inscreva para que você possa receber sempre os conteúdos que têm como objetivo saúde mental, emocional e espiritual. André Cageu Oficial no YouTube. Vai lá, se inscreva e ative o sininho. Tá bom? Bom, o capítulo 19 de Levítico nós temos muitos ensinamentos. Se você for ler versículo por versículo, você vai ver ali uma conduta moral, um comportamento espiritual, um procedimento de vida que com certeza serve para os dias de hoje. Nós já falamos sobre isso um pouco no vídeo de ontem e no versículo 17 ele fala sobre ver o erro e repreender quando vemos o erro de alguém. E não ficar guardando mágoas, rancores, ou falando desta pessoa pelos cantos. Esse é um comportamento de uma pessoa que tem caráter. Ela chama a pessoa que cometeu um erro e ela fala com aquela pessoa, mostrando que ela tem zelo por ela. No versículo 19, nós vemos ele falando sobre, na verdade, confusão e divisão. Quando ele fala sobre não misturar animais, não misturar determinadas plantas, na verdade ele estava falando sobre não haver confusão e divisão. Porque existe uma ordem, existe uma disciplina, existe uma harmonia em tudo que Deus faz. E quando existe esse tipo de problema, você sabe o que acontece. Onde há confusão, onde há divisão, só há problema. Não é verdade? No versículo 23 ao 25, quando ele fala sobre o vedado, a tradução original é incircunciso. Incircunciso. Era a forma de Deus ensinar o povo a não se colher nada prematuramente. Que as primícias eram para ele como um ato de honra. Depois disso, aí eles poderiam colher à vontade, falando sobre a colheita, né? Inclusive você pode ver isso em Deuteronômio 26, do 1 ao 15. Agora, no versículo 28, que chamou muita atenção, eu vou ler para você, que é Levítico 19, 28. Vamos lá. Diz assim, olha só que forte. Pelos mortos não ferireis a vossa carne. Aqui ele está falando sobre mutilação. Que inclusive nós vemos isso lá na história de Elias e os profetas de Baal. Lembra que eles se mutilavam? Nem fareis marca nenhuma sobre vós. Era comportamento dos pagãos, dos povos pagãos, marcar o corpo com determinados sinais, palavras e desenhos. E ele diz, eu sou o Senhor. E dentre esses assuntos ele fala, inclusive, sobre um tipo de corte de cabelo que ele também abominava. Por quê? Primeiro, sobre a questão destas determinações. É porque o povo de Deus, os filhos de Israel,
eles estavam sendo formados por Deus para serem diferentes dos demais povos que eram pagãos, os egípcios, os cananeus e os demais. E hoje não é diferente. O que diferencia, o que destaca uma pessoa de Deus de uma outra pessoa que não é de Deus é a maneira como esta pessoa vive, a maneira como ela se comporta, a maneira como ela tem levado a sua vida. Por exemplo, uma pessoa que tem um certo tipo, usa um certo tipo de cabelo, de um jeito todo que não tem nem como explicar com palavras. Você vê Deus na imagem desta pessoa? Quando você vê, por exemplo, falando sobre a questão das marcas no corpo, as tatuagens que eles faziam, talvez você diga assim, então significa que Deus não me aceita por eu ter tatuagens no meu corpo? Não, não é isso. Até porque ele fala na sua palavra também que ele não nos condena, está escrito isso no livro de Romanos, ele não nos condena pelo tempo da ignorância. Quando tomamos atitudes, tivemos comportamentos que nós não tínhamos um entendimento espiritual. E, obviamente, sobre a mutilação, não precisa nem falar sobre isso, porque você sabe que uma pessoa que chega a esse ponto é porque realmente ela está precisando muito de ajuda. Se é o seu caso, estamos aqui para te ajudar. Conte conosco em oração, com palavras de fé, para que você seja livre deste tormento que tem levado você a extrair a dor que está aqui dentro para fora no seu corpo, que na verdade é uma ilusão. Vamos continuar? No capítulo 19 ainda, no versículo 35 e 36, ele fala sobre trapaças. E quando ele fala sobre as pessoas que mexem nas medidas, quando elas iam pesar as medidas na hora das negociações. Hoje em dia, quantos e quantos que têm feito isso? Trapaceiam, têm atitudes de se aproveitar de alguém, de, se for necessário, até mesmo apunhalar alguém pelas costas. Nós que somos de Deus, quem é de Deus, faz o que é justo, paga o que é justo, age de forma justa para com o seu próximo. Essa é a atitude de uma pessoa de Deus. No versículo 1 ao 5 do capítulo 20, ele fala sobre voltei-me e voltei-me contra. Nós vemos aí claramente que Deus, ele vem com uma certa ira quando se trata de atitudes, comportamentos que são contrários à sua palavra, aos seus estatutos. E ele fala aí as penas com respeito a diversos crimes. Você que está lendo conosco aí Levítico, você com certeza está observando. No versículo 9 ele fala sobre a maldição que vem sobre os filhos que destratam os seus pais. E hoje em dia nós vemos isso. Quantos que crescem e crescem debaixo de uma maldição que eles mesmos causaram pela forma como tratam os seus pais. Porque os filhos, eles têm que respeitar os pais, porque estão debaixo de uma bênção que foi determinada por Deus, quando eles honram pai e mãe. No versículo 10 ao versículo 24, ele vem novamente ressaltando e dando ênfase a relações sexuais que ele condena. Adultérios, relações bizarras e até mesmo relações que são contrárias ao casal de Gênesis, que é o casal formado por Deus, Adão e Eva. Por que Deus ele ressalta isso? Porque o povo por onde eles passavam eram povos que viviam na perversidade, eram pervertidos. E eles eram um povo escolhido. E
Deus, como nós já falamos, estava direcionando, apontando para que eles se voltassem para Deus. É a volta para o Éden. Então, Deus queria viver em harmonia com esse povo. E não tinha como ele viver em harmonia se eles herdassem as ideias e o comportamento de povos pagãos. No versículo 5 ao 6 do capítulo 21, ele fala novamente sobre costumes pagãos que Deus alerta os seus servos a não proceder de igual modo. Porque, repito, o que diferencia uma pessoa de Deus de alguém que não é de Deus é o seu comportamento. Não é versículo bíblico na boca desta pessoa, ou na geladeira, ou no adesivo colado no carro. No versículo 16 ao 24, você observa um detalhe em que Deus ele fala sobre as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, necessidades especiais, não poderiam servir no tabernáculo. Por quê? Por qual razão? Porque essas pessoas tinham outras responsabilidades e elas não poderiam servir ali porque os sacerdotes, eles tinham uma imagem que foi formada e determinada por Deus. Não é uma questão de Deus discriminar alguém. Até porque, em outras ocasiões, Deus ele fala que não pode desprezar a pessoa que está nesta condição de necessidades especiais. No versículo 3 ao 11 do capítulo 22, nós observamos Deus ele falando sobre os sacerdotes que tinham escravos. Depois você lê no capítulo 2 de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, 18 a 21, que os escravos, eles tinham privilégios. Privilégios, inclusive, que nem os filhos, em algumas ocasiões, tinham. Por quê? Porque eles eram tratados, não como eles eram tratados lá no Egito, mas eles eram tratados de maneira especial. Por isso que tinham até certos escravos, entre aspas, que não queriam nem sair de perto dos seus donos, por causa da maneira como eles eram tratados. No versículo 29, nós vemos regras que foram impostas aos sacerdotes. Aliás, versículo 22, capítulo 22, versículo 9. E tinham 2 pontos como objetivo. Primeiro, refletir da melhor maneira a natureza santa e impressionante de Deus. E segundo, padrões de integridade que os distinguiam dos sacerdotes pagãos. No versículo 17 ao 31, nós vemos falando sobre a oferta sem defeito, que tipifica Jesus, né? Sempre que você ver na Bíblia falando sobre oferta sem defeitos, é apontando para Jesus. Versículo 23, falando sobre a diferença da oferta e do voto. A oferta é algo espontâneo, o voto é um compromisso firmado, um propósito. E no versículo 1 ao 44 do capítulo 23, ele fala sobre as festas que tinham como objetivo peregrinação para todos estarem em comunidade, ações de Deus sendo passada de geração em geração para eles aprenderem, e que eram dias em que o povo se alegravam pelos feitos de Deus. Aliás, eu vou deixar nos stories a lista das festas. É bom você tirar uma foto depois para você imprimir, dar um zoom, que aí você vai conseguir ler cada uma das festas e, além de ler cada uma das festas, também entender o significado de cada uma delas. Tá certo? Vou deixar nos stories. E quando a Bíblia fala sobre afligir a alma, a tradução original do versículo 27 é deixar de fazer aquilo que gostava de ser feito. É o jejum. Quando nós fazemos o jejum, nós estamos deixando de fazer o que gostamos. Não é verdade? Esse era o significado da palavra afligir, a frase afligir a alma. Não esqueça de enviar para alguém este vídeo e também deixar aí o seu like e o seu comentário.
Você é especial para Deus. Amanhã a gente volta.